E aí, turma, beleza? Bom, nessa aula o objetivo é fazer uma retomada sobre a parte de diluição de soluções, mistura de soluções e também da titulação. Então, é como se fosse uma revisão desse assunto, tá? Mas eu vou ocupar toda a aula, pretendo aí usar uns 50 minutos mais ou menos, para colocar todos os exemplos possíveis destes conteúdos, ok? Então, vocês têm lá as aulas gravadas, mais discutidas, com mais tempo, que vocês podem acessar. Aqui o objetivo é você dar uma resumida mesmo e você conseguir entender em um menor tempo de aula o conteúdo tanto de diluição, como é que eu calculo, como é que eu faço a diluição, quanto misturar soluções e principalmente a titulação, que é uma técnica importante aí de análise, que é muito necessária para um técnico de química saber, ok? Então, a diluição é a mais simples. Diluir uma solução significa que você vai adicionar a uma solução inicial, você pega um certo volume dela, ou seja, uma solução que tem lá um soluto com uma certa concentração conhecida, e você só vai adicionar mais solvente. Quando você adicionou solvente, você vai ter a solução final. Essa solução final, obviamente, que vai ter uma concentração menor, porque você fez a diluição. Então, tem que lembrar sempre que diluição é diminuir a concentração. Bom, como é que eu preparo uma diluição? Eu pego uma solução concentrada de um certo reagente, tiro com uma pipeta uma alíquota dela, um certo volume, coloco no balão volumétrico e aí eu vou completando com água até o volume do balão. Então, o novo volume dessa solução que eu obtenho após a diluição vai ser o volume do balão. Então, é assim que eu preparo no laboratório, tá? Então, esse aqui é um método simples de ser realizado. Você tira de uma certa quantidade e aí você obtém uma nova solução no final. E os cálculos que a gente precisa fazer é o seguinte: tanto a alíquota que eu preciso para preparar uma nova solução, por exemplo, eu tenho 1 mol por litro, quero preparar 250 ml de uma 0,1 mol por litro. Qual é a alíquota que eu tiro da primeira? Ou então, qual a concentração que eu tenho após fazer a diluição? Bom, quando a gente olha aqui, a solução inicial, antes da diluição, nós temos um volume inicial da solução, uma concentração inicial, que aqui eu estou chamando de A, e uma massa do soluto, também inicial. Aqui nós estamos olhando para uma solução que estaria sendo organizada em gramas por litro, ou seja, a quantidade de soluto em relação ao volume total de solução. E no final, quando a gente fez a adição, nós temos uma nova solução, cuja concentração obviamente muda, porque se muda o volume, muda a concentração. O volume novo, que eu vou chamar de VB, é igual ao volume da primeira solução mais o volume adicionado. E a massa do soluto ela não muda. Então eu posso, usando a regra, aliás, usando a fórmula aqui para as duas, eu posso encontrar uma fórmula para diluição. Por quê? Olha, a primeira tem essa fórmula. Então, eu posso evidenciar na fórmula a massa do soluto. A segunda, a mesma coisa. E aí eu sei que na primeira, ou seja, antes da diluição e após a diluição, a concentração da solução ela mudou, mas a massa do soluto não. Então, eu sei que a massa A é igual à massa B. Ou eu posso chamar isso de massa inicial igual à massa final, que é a massa do soluto. Bom, como eu tenho as duas iguais, eu posso igualar e posso chegar nessa fórmula aqui, que é a fórmula da diluição. Ou seja, concentração da solução, que eu posso chamar de inicial, que é melhor, vezes o volume da solução inicial é igual à concentração final vezes o volume final. O que facilita aqui para mim é que eu posso fazer esse cálculo sem precisar ficar fazendo transformações, por exemplo, de volumes para litros. Eu posso trabalhar com os dois volumes aqui em ml que eu vou chegar na resposta. Então é uma questão muito prática a ser resolvida a diluição quando você usa essa fórmula. Bom, se for uma solução que está em mol por litro, é a mesma coisa. Concentração da solução no início em mol por litro vezes volume no início em ml ou em litros é igual à concentração final também em mol por litro e o volume final tem que estar igual ao volume final em unidades. Se um estiver em ml, o outro tem que estar em ml também. Então eu posso escolher, se eu quiser deixar em ml o volume, eu posso deixar para fazer aqui a aplicação da fórmula, tá bom? Então, vamos ver aqui como que se resolve isso. Olha, eu tenho uma solução lá
Estoque 4 mol por litro, geralmente eu parto de uma solução bastante concentrada para diluir ela, para obter uma mais diluída. É o que nós chamamos de trabalhar com a solução estoque. Uma solução mais concentrada e a partir dela eu obtenho uma mais diluída. Então eu parti dessa de 4 mol por litro e ele quer saber qual o volume, ou seja, qual a alíquota que eu tiro dela para poder preparar 60 ml de uma solução que vai ter a concentração final de 0,2 mol por litro. Então eu estou procurando aqui qual tem que ser esse volume inicial para mim poder chegar nessa solução final. Bom, é só aplicar na fórmula. Simples assim. Concentração A é a concentração inicial em mol por litro, e o volume A eu estou procurando. E os dois ali em B são a concentração e o volume final, no caso 0,260. Resolvendo isso, eu chego que eu tenho que tirar 3 ml, ou seja, eu retiro da 4 mol por litro 3 ml e faço a diluição até chegar em 60 ml, eu vou ter uma nova solução com 0,2 mol por litro. Então, a diluição, se você parar para analisar, ela é muito simples de ser analisada. Aqui, eu tenho outro tipo de forma de resolver, que é usando a regra de 3. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, se for usando a regra de 3, eu vou precisar fazer duas contas daí, então vai dificultar um pouquinho. Olha. Eu vou pegar a concentração final que eu quero e vejo quantos mols eu preciso ter do soluto lá. Encontrei 0,012. Aí eu pego a inicial, que é 4 mol por litro, relaciono lá então a relação que já existe, que é 4 mol para 1 litro. Eu escrevi aqui como 4 mol para 1000 ml, que é a mesma coisa, só para mim já chegar na minha resposta em ml. E aí eu vejo quantos ml eu tenho que tirar dessa solução. Eu sei que se eu tirasse 1000 eu teria 4 mols. Eu vejo quantos mols eu tenho que tirar para ter o 0,012, que eu já calculei na primeira regra de 3 para encontrar a quantidade que eu tenho que ter em mols do soluto para a solução ser 0,2 mol por litro. Resolvendo aqui, obviamente, vai dar a mesma resposta que a anterior. Então, se vocês analisarem, sabendo essa fórmula, é muito mais fácil de resolver. É uma das únicas fórmulas aqui que são necessárias a serem lembradas para facilitar a tua vida. As demais contas na química, muitas delas podemos fazer utilizando regra de 3. Olha um outro exemplo. Que volume de água em ml é necessário para diluir 10 ml de solução 3,5? Então eu tenho diluir 10 ml, então é a solução, o volume da solução inicial, e 3,5 é a concentração inicial. Transformando-a em 1,75 mol por litro, ou seja, é a concentração final. Então, eu tenho estes dados, eu vou encontrar aqui o volume final, mas ele quer o volume necessário, ou seja, aquele que vai ser adicionado. Então, o que eu não tenho aqui, na verdade, é o volume a ser adicionado. Mas primeiro, com a fórmula, eu vou encontrar o volume final que eu tenho que ter de solução. Fazendo a conta aqui, eu encontro que eu preciso ter um volume final de 20 ml. Bom, como a gente parte de 10 ml, então o que eu tenho que adicionar para chegar nesses 20 são 10 ml. Ou seja, eu tenho que adicionar de água um volume de 10 ml para que eu possa diluir essa solução de 3,5 mol por litro para ela se transformar em 1,75. Pego 10 ml, coloco mais 10, eu obtenho um total de 20 ml de solução. Outros exemplos. Aqui a gente tem uma diluição para uma concentração que está em grama por litro. Mesma coisa. Eu vou diluir 100 ml de solução de cloreto de sódio, concentração 15 gramas por litro, e vou chegar no volume de 150. Quero saber a nova concentração. Posso resolver por regra de 3, como vocês veem, ou mais diretamente utilizo a fórmula da diluição. Volume, concentração no início, igual volume linha, que é o volume no final, vezes a concentração linha, que é a concentração no final. E aí, pela fórmula, eu vou com uma conta só, já consigo chegar no mesmo resultado que eu poderia chegar utilizando a regra de 3. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos uma concentração que está em porcentagem massa. Mesma coisa, pessoal, a gente pode fazer também o cálculo dessa maneira. Ó. As 100 ml de solução de ácido sulfúrico são adicionados, então tome cuidado, a interpretação é muito importante. 100 mais 400,
o volume final da solução é igual a 500 ml. Aí eu posso colocar lá porcentagem. Desculpa, aqui eu coloquei 500 ml, na verdade são 500 gramas, né? Os volumes não são volumes aqui, são massas, porque é porcentagem massa. Tá? Mas veja, a porcentagem massa vezes a massa da solução, no início, eu vou colocar assim, é igual também a porcentagem massa, aqui eu coloco no início, né? No final, vezes a massa da solução no final, do mesmo jeito, monta a mesma tipo de conta. Então aqui, inicialmente eu tenho 90, o volume inicial não tem volume, eu tenho massa, é 100 gramas de solução. Aqui, do mesmo jeito, eu posso colocar aqui no lugar de volume, eu posso colocar a massa também, se for uma relação massa-massa, como nós temos aqui. Igual a concentração final que nós estamos procurando, vezes a massa final da solução, que agora são 500 gramas. Tá? Aqui eu coloquei 500 gramas, porque aqui também eu já tinha deixado em gramas. Então, 90 vezes 100, o 500 está multiplicando, passa dividindo, nós vamos chegar num valor igual a 18%. Tá? Então, obviamente que ela foi sendo diluída, você adicionou mais massa de água, que é o solvente, e aí você vai ter aí a concentração caindo de 90% para 18%, né? Porque você partiu de 100 e colocou mais 400, então você quadruplicou aí o valor da massa total. Um outro exemplo, olha, a partir de uma solução 15 mols por litro de ácido sulfúrico, deseja-se preparar 500 ml de solução 3 mol por litro. Calcular o volume necessário da solução concentrada para tal. Mesma coisa, concentração inicial, aí eu quero saber o volume inicial que eu tenho que tirar dessa 15 mol por litro para mim poder preparar a final, que vai ter um volume de 500 ml e uma concentração de 3 mol por litro. O volume inicial, então, aqui vai ser 500 vezes 3 dá 1.500. 1.500, o 15 que multiplica passa dividindo, eu vou ter um valor igual a 100. Ou seja, eu preciso extrair da solução 15 mol por litro um volume de 100 ml para poder preparar agora uma solução que vai ter a concentração de 3 mol por litro e preparar um total de 500 ml. Então, eu vou pegar e vou tirar os 100 ml, vou usar um balão de 100 ml, de 500 ml, coloco os 100 ml no balão de 500 e completo até chegar em 500. Eu vou ter um novo volume de solução igual a 500 ml. Então, é assim que eu procedo, é assim que eu faço uma titulação. Vou tirar uma alíquota mais concentrada, no caso aqui 100 ml, e vou obter uma nova solução com essa alíquota sendo diluída num balão volumétrico com o total que eu quero preparar de solução. Ok? Agora nós temos um outro assunto, que é a mistura de soluções. A mistura de solução mais comum é quando você mistura uma solução de um soluto com um soluto diferente. Quando você faz esse tipo de mistura, na verdade o que você está fazendo é uma diluição, tá? Porque a concentração ela tem que ser colocada para cada soluto diferente. Eu não vou somar a concentração do NaCl com de KCl. Se fosse uma concentração aí de íons, aí sim eu poderia somar, porque daí eles têm dois íons iguais. Mas não é o que nós queremos aqui. Nós queremos a nova concentração de Na e de KCl. Então, quando eu misturo duas soluções de solutos diferentes, na verdade que eu estou fazendo também uma titulação. Então, quando eu peguei aqui uma solução de concentração 70 gramas por litro com volume de 100 ml de NaCl e misturei com uma de KCl 200 ml 40 gramas por litro, eu obtive no final um volume que passou a ser de 300 ml. Então, para calcular a nova concentração do NaCl e do KCl, a única coisa que eu fiz foi aplicar a fórmula da diluição. Tá? Então, eu apliquei a fórmula da diluição e obtive aqui a nova concentração. Ó. Do NaCl era 70, foi para 23, porque você adicionou mais 200 ml aí, a sua solução ficou bem mais diluída. E para o KCl foi para 26,6, porque você adicionou mais 100 ml. Ok? Então, quando eu faço uma mistura de duas soluções de solutos diferentes que não reagem, eu tenho que calcular separadamente os dois, e o que eu estou fazendo é simplesmente uma diluição.
Aqui teria um outro exemplo que é a mesma coisa. Aqui a concentração está em mol por litro, e aí é só eu aplicar a fórmula da diluição. Okay? Então não é difícil de fazer. Se você tiver dificuldade, eu recomendo o seguinte: pare o vídeo e tenta fazer esses exercícios sem ver a resolução que está ali. Tá? Porque daí você entende o que você está fazendo. Então isso é bastante importante para vocês terem um entendimento melhor destes tipos de exercício. Bom, nas misturas de soluções reativas, eu suprimi aqui, eu tinha dado uma aula com exemplos mais claros, mas assim, a aplicação mais prática de mistura de soluções reativas, aquela que realmente a gente aplica, é fazer o processo de titulação. Ok? Então, eu vou falar da mistura de soluções reativas apenas no processo de titulação. Beleza? Eu acho assim mais prático, porque é a aplicação que vocês vão realmente acabar fazendo. Um técnico ele faz uma titulação, ele vai utilizar a titulação para quantificar várias coisas. Para isso ele tem que ter um conhecimento sobre concentração de solução e também sobre cálculo estequiométrico. Então, a titulação, a base da titulação é você vai ter uma solução desconhecida que contém lá alguma substância que você desconhece, mas você sabe que ela reage com uma outra substância. Aí essa outra substância que reage com a primeira, você tem que saber a concentração dela exatamente. Ok? E aí você vai adicionando uma outra até você ter o final da reação. Em geral, para você verificar que acabou uma reação de titulação, aqui vamos dar mais o exemplo da titulação ácido-base, você vai utilizar indicadores. Então, o que você vai extrair de informação da solução? A solução que está lá nessa vidraria que nós chamamos de bureta, você conhece a concentração e você vai adicionar um volume até você visualizar o final da reação. Quando terminou a reação, você vai anotar o volume que você gastou dela. A partir da concentração dela e o volume gasto, você encontra quantos mols você tem dela. E aí você compara por estequiometria com o analito que você não sabia a concentração, não sabia a quantidade que estava lá no Erlenmeyer. Você sabia desse analito só o que ele era e o volume que você colocou dele ali, ou às vezes até a massa. Okay? E aí, comparando, você vai encontrar quantos mols exatamente você tem deste analito que inicialmente era desconhecido. Ok? Então, quando nós temos aí no laboratório que trabalhar com concentrações desconhecidas, nós vamos precisar aí trabalhar com a titulação. Por exemplo, olha, se um lago de água salgada eu queira saber qual a concentração de sal, eu teria que fazer um processo de titulação. Então vamos colocar uma problemática aqui que é importante para a gente entender como funciona o processo. Um caminhão carregado com hidróxido de sódio, então eu sei que o caminhão tinha hidróxido de sódio. Tombou em uma ponte sobre um lago de pH neutro. Tá? Então o lago lá tinha pH 7. Todo hidróxido caiu no lago. Como podemos saber que concentração final de hidróxido de sódio teremos na água do lago? Bom, eu sei que caiu uma base lá. Na titulação, se eu tenho uma base, para mim poder quantificar essa base, basta que eu tenha uma substância que reaja com ela com uma concentração conhecida. E a reação, ela siga os parâmetros necessários. Uma reação rápida, uma reação que você consiga visualizar o ponto final. Ok? Então, no caso, essa reação vai estar acontecendo com um ácido. Então, eu vou selecionar lá um ácido que vai reagir com essa solução de hidróxido de sódio. E esse tipo de processo que nós fazemos é um processo que envolve a volumetria, que é o processo na qual a gente determina a concentração de uma solução, ou então eu posso estar determinando a quantidade de soluto nela existente, eu posso trabalhar com massa, com mol, com concentração, enfim, qualquer coisa que eu quiser obter sobre aquela que é desconhecida inicialmente. De que forma? Pela medição do volume de uma segunda solução de concentração já conhecida que vai reagir com a primeira.
Então, na titulação, nós vamos ter o chamado ponto de equivalência, ou estequiométrico, que é o ponto final, onde eu visualizo o final da reação. No caso, se eu tiver aqui o uso do indicador, eu vou adicionando lá a solução até que esse indicador mude de cor. Então, o indicador é uma substância que muda de cor e ele é utilizado, no caso da reação para a titulação ácido-base, é um indicador ácido-base. Então, para fazer esta resolução do nosso problema, a gente pegou o seguinte, então. Nós pegamos uma solução de HCl, que é com concentração conhecida, tem que ser 0,2 mol por litro, e utilizamos lá 50 ml da nossa solução problema, que é o hidróxido de sódio lá, água do lago. Então, aqui no Erlenmeyer, nós colocamos a desconhecida, que é a solução de NaOH, com indicador, e na bureta nós vamos colocar o HCl, de concentração 0,2. Vamos proceder à titulação até que haja a mudança de coloração da fenolftaleína, que é o indicador que vai mudar de cor então. Quando isso acontecer, acabou a reação e eu vou anotar o volume que eu gastei para concluir essa reação, que é o volume que vai me determinar quantos mols eu tenho de ácido. Quando eu souber quantos mols de ácido eu tenho, eu comparo com a estequiometria da minha reação e encontro qual é a quantidade de mols que eu tenho da base daí, que inicialmente era desconhecida. Ok? Então veja, olha, nesse experimento nós pegamos lá 50 ml da amostra, essa aqui é a desconhecida, coloquei no Erlenmeyer. Lá na bureta eu coloquei solução padrão de HCl 0,2 mol por litro. Padrão significa que ela é exatamente conhecida. Ok? Daí eu procedi o experimento até mudança de cor do indicador e ao final nós gastamos 10 ml. Então são esses valores que nós precisamos. O volume gasto da conhecida, então esse relaciona com este, e o volume que eu peguei da desconhecida. E aí se eu quero calcular a concentração de NaOH, com esses dados eu vou encontrar. Bom, como nós gastamos 10 ml da solução conhecida, eu vou pegar a concentração dela, ok? E vou calcular primeiro qual a quantidade de matéria nela de HCl. Concentração 0,2 mol em 1 litro, como 10 ml em litro é 0,01, nós encontramos que nós temos 0,002 mols. Aí depois, então essa primeira etapa de cálculo tem que fazer na titulação. Depois, nós vamos usar a estequiometria. Segunda coisa é usar a estequiometria da reação. Eu tenho que ter a reação que aconteceu entre os dois analitos, entre o analito e a solução que está na bureta, ou seja, o soluto que está naquela solução da bureta, eu tenho que ter a reação balanceada. No caso, o HCl e o NaOH, eles reagem numa proporção de 1 mol para 1 mol. Isso facilita bastante a vida, porque a quantidade de mol que nós encontramos de HCl, então, se é uma reação onde há uma reação de 1 para 1, é igual a quantidade de mols do HCl é igual à quantidade de mols de NaOH. Gente, isso só é válido para mol, tá? Nunca é válido para gramas. Ok? Importante isso, porque as massas molares são diferentes. Na titulação, a gente só precisa fazer a comparação dos reagentes. Podemos esquecer os produtos. Claro que eu tenho que ter a reação com os produtos para ter feito o balanceamento, porque ela tem que estar balanceada. Essa reação aqui é 1 para 1, então é muito mais fácil trabalhar com ela. Tá? Então, aí agora que eu já encontrei a quantidade de NaOH, eu já sei que a NaOH agora eu tinha lá na desconhecida 0,002. Bom, como a quantidade da solução desconhecida que eu peguei lá para fazer o experimento foi de 50, eu posso pegar esse 50 como volume da solução, aliás, ele é o volume da solução desconhecida, e encontro a concentração dela. Só pegar lá a quantidade de mols dela e dividir pelo volume. Não é concentração em mol por litro? Não precisa ficar montando regra de 3 fórmulas. É mol por litro, gente. Mol dividido por litro. Concentração. Se eu quero a concentração em mol por litro, é só eu pegar a quantidade de mols do soluto e divido diretamente pelo volume em litros. Pronto, acabou. Não precisa ficar se matando aí, se confundindo com regra de 3. Mol por litro. Eu quero um mol dividido por litro. Então, eu pego a quantidade de mols que eu tenho do soluto e divido pelo volume da solução em litro. Pronto, eu tenho a concentração dessa solução, que é 0,04 mol por litro.
Mol vezes L menos 1, é importante que vocês olhem isso, porque às vezes aparece em outro lugar e vocês confundem. Mol vezes litro menos 1 é a mesma coisa que mol por litro, não tem diferença nenhuma. Nesse caso especificamente, onde a reação é 1:1, de uma forma mais fácil eu poderia aplicar a fórmula da diluição para fazer o cálculo. Aí eu deixo a fórmula da diluição assim, ó. A concentração molar que eu tenho na bureta, eu vou colocar assim, ó, na bureta, vezes o volume que eu obtive na bureta, e do outro lado eu coloco a concentração desconhecida vezes o volume da solução desconhecida. Esse volume aqui a gente sabe, a gente só não sabe essa concentração. Substitui os valores, vou chegar na mesma resposta. Daria para fazer quando a reação não fosse 1:1? Quando fosse 2:1, por exemplo, 3:1, sei lá, dá para fazer. Mas eu não gosto de deixar vocês fazerem dessa forma, porque vocês fazem muita confusão, erram o lado de colocar a quantidade em mols. Então é melhor fazer dessa forma aqui. Depois, se você tiver que fazer de uma reação 1:2, 2:1, 3:1, etc., você usa a regra de 3. São casos mais difíceis. O mais comum é a gente fazer reações 1:1, facilita muito a vida da gente. No exemplo 2 aqui, então, vamos fazer uma outra titulação. Agora eu quero quantificar ao contrário um ácido. Se eu quero quantificar um ácido, agora eu tenho que ter uma solução de base conhecida. Tá? Então a gente pegaria lá uma bureta, preencheria com uma solução de base conhecida, de concentração conhecida. A bureta ela é preenchida inteira, tá? Você vai fazer no final a medida do volume que você gastou. E você coloca uma alíquota do ácido no Erlenmeyer e vai proceder o experimento. Então é só mudar aí a ordem. O ácido agora é o desconhecido, então vai no Erlenmeyer. E a base conhecida vai na bureta. Alguns exemplos de aplicação, então. A análise de um suco gástrico indicou que 2,5 ml da solução 0,02 mol por litro de NaOH neutralizam 5 ml da solução ácida. Calcule a concentração em mol por litro de HCl naquele suco gástrico. Aqui é muito parecido com o primeiro, a reação é a mesma. Eu tenho lá a concentração da conhecida, o volume que foi gasto dela e o volume da desconhecida. Pronto, só eu pegar esses dados e manipular. Encontro a quantidade em mols da conhecida usando o volume gasto dela, por regra de 3, me dá esse valor. Depois eu vou pegar e analisar a estequiometria, como é 1:1, então a quantidade em mols que eu encontrei da conhecida, que é a base nesse caso, é igual da desconhecida, que nesse caso é o ácido. E para calcular a concentração é quantos mols eu tenho em um litro. Aqui eu montei por regra de 3. Lembrando que para facilitar a vida de vocês, gente, ó, se eu quero mol por litro, ponto, pega a quantidade de mols que eu tenho do soluto e divide pelo volume em litros que eu tenho em solução. Só que tem que lembrar que é mol por litro. Então, ó, mol por litro é mol dividido por litro. Ponto, acabou. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Mol dividido por litro é a quantidade que eu tenho em mol divididos por litro. Ok? É essa conta que eu tenho que fazer. Uma divisão. Essa barrinha aqui, eu estou dividindo uma coisa pela outra. Certo? E ela tem a mesma relação. Então, quando eu quero encontrar quantos mols eu tenho em 5 ml, pronto, monta a relação. Monta a relação, tenho tantos mols em 1000 ml ou em 1 litro. Aí coloco lá embaixo de litro, na regra de 3, a quantidade em litros. Se eu coloquei em cima 1000 ml, embaixo coloco ml. Pronto. Tá? Então, a construção do mol por litro é uma relação de quantos mols eu tenho para cada 1 litro, que facilita bastante. Se eu fizesse aqui direto, em vez de montar essa regra de 3, só colocasse aqui a quantidade de mols dividido pelo volume da solução em litros, que são 5 ml lá, em litros 5 ml é 0,005, pronto, já teria aqui o 0,01 mol por litro direto. Muito mais fácil, ok? Vamos ao segundo aqui, ó. Um laboratório analisou a água de um rio que fora contaminado com efluente ácido de uma empresa.
verificando que uma alíquota de 20 ml foi neutralizada com 30 ml de hidróxido de sódio. Então, olha, esse hidróxido de sódio é o que eu tenho a concentração, então eu tenho que saber o volume e a concentração dele, que é o conhecido, é aquele que estava na bureta. E 20 ml é a alíquota do desconhecido, que no caso é lá a amostra de água. Qual a concentração em mol por litro de ácido existente no rio? Observação. Questão: supõe-se que a água do rio foi contaminada por um monoácido. Se é um monoácido e a base aqui é o NaOH, isso significa que é uma reação 1 para 1 também. Então, aquela etapa da estequiometria eu nem preciso fazer. Quando eu encontrar a quantidade em mols de base, eu já vou ter a quantidade em mols do ácido. Aqui poderia ser qualquer ácido. Ok? Bom, para mim resolver isso, então eu vou pegar lá 0,02. Eu posso montar a regra de 3, assim como também se eu quiser eliminar só o litro aqui, fica muito mais fácil. Se eu quiser eliminar o litro, como é que eu elimino o litro que está dividindo? Multiplicando. E não é isso que nós vamos fazer na regra de 3, ó. 0,02, 1 litro. E eu vou encontrar quantos mols eu tenho no 0,03 litros, que é referente a esses 30 ml aqui. Eu não estou eliminando aqui o litro para ficar só com mol, que seria o quê? Multiplicar pelo volume em litros. E é isso que eu vou acabar fazendo. 0,02 vezes 0,03, que dá 0,0... Eu coloquei um zero mais aqui na calculadora. 0,02 vezes 0,03, 0,00... São 3 zeros após a vírgula, tá? 6. Essa é a quantidade de mols que eu tenho do conhecido, que é o NaOH. Como essa reação é 1 para 1, isso também é igual ao mol que eu tenho de HCl. E ele quer a concentração. Pronto, a concentração é mol por litro. Pronto, para calcular mol por litro, para que ficar montando a regra de 3? Vou pegar aqui a quantidade de mols que eu tenho do soluto, que é 0,0006, e dividir pelo volume em litros de solução. Qual que é o volume da alíquota da solução que tinha lá a base, o ácido desconhecido? 20 ml. 20 ml em litros é 0,02 litros. Pronto, olha só. Eu tenho aqui mol dividido por litro. Essa conta vai me dar a minha resposta em mol por litro. 0,0006 dividido por 0,02, 0,03 mol por litro. Então, essa é a concentração que tinha de ácido. Pronto. Duas continhas que nós fizemos, aí nós resolvemos esse exercício. Neste aqui, nós temos lá 15 ml de um vinagre. Vinagre nós usamos em casa e ele tem ácido acético. Foram titulados com 50 ml de solução. Então, olha, o 15 ml eu desconheço. Os 50 ml da solução aquosa 0,2, relacionado com o que está colocando a concentração. Então, eu conheço o NaOH. E eu quero saber qual a concentração no vinagre em mol por litro. Pronto, olha lá, coloco os dados que nós temos. Se eu tenho dificuldade para resolver o exercício, eu tenho que fazer uma boa análise dos dados. Comparar, ver o que significa, o que eu tenho que chegar. Eu tenho que parar para pensar. Tá? E aí nós temos aqui um volume que nós gastamos. A reação química é 1 para 1, que facilita mais uma vez a etapa. E a gente faz então aqui os cálculos que nós precisamos. Bom, aqui eu vou resolver de uma forma diferente. Como é 1 para 1, vamos usar a fórmula de diluição. Ó. Concentração no início, que vai ser a concentração que a gente chamou de concentração da bureta, né? Fica mais fácil para lembrar. Vezes o volume da bureta, igual concentração desconhecida, vezes o volume dessa solução que é desconhecida a sua concentração inicialmente. A concentração da que está na bureta é 0,2. Aqui, usando a fórmula da diluição, facilita porque eu posso usar tudo em ml, não preciso fazer transformação, né? 0,2 vezes 50 igual concentração da desconhecida nós estamos procurando. E o volume da desconhecida é 15 ml. O volume que você pegou e colocou aqui para fazer a titulação, esses 15 ml. 0,2 vezes 50, aquele 15 lá passa para o lado dividindo, pronto. X, ou seja, aqui é a concentração desconhecida, né? Não chamei de X. Concentração da desconhecida, que antes era desconhecida, agora depois da titulação é conhecida, é igual a 0,6
0,67 mol por litro. Novamente, gente, estou com dificuldade de resolver, paro, travo o vídeo, tento fazer sozinho, travo no momento que ainda não aparece a resolução, tento fazer sozinho, sozinha para poder resolver. Este último aqui, mesma coisa, você quer saber qual é a concentração de uma solução de amônia em 5 ml de amostra. Então aqui é 5 ml de amostra. A amostra é sempre referente ao desconhecido, sendo que foram gastos 30 ml do ácido, 1 mol por litro, ou seja, esse aqui é o conhecido. De novo, podemos usar a forma da diluição, porque aqui é a reação é 1 para 1. Aí eu vou colocar ela aqui direto já, eu não vou nem escrever a fórmula, para a gente poder deixar o vídeo mais sintético o suficiente. 30 vezes 1, o lado conhecido, sempre daí quando você usa a fórmula de diluição para calcular a titulação, lado conhecido, lado desconhecido, tá? 30 vezes 1 é igual concentração desconhecida vezes o volume dela, que é 5 ml. Aqui nós vamos ter 30, do outro lado 5, o 5 passa dividindo, então 30 divididos por 5, eu tenho o volume, a concentração desconhecida, que é igual a 6 mol por litro. Você pode ver que o valor é coerente, porque olha, se é uma reação para 1, você gastou muito mais ácido do que a quantidade que você tinha de base. Então, obviamente, que a concentração da base tem que ser superior à concentração do ácido aí, que é 6 mol por litro. Por isso você gastou 30 ml do ácido para 5 ml da amostra de base. Ok? Então, olha, se você parar, dar uma analisada, anotar, colocar os dados, às vezes desenhar a buretinha ali do lado com o LMR, colocar quem está dentro do que, facilita muito você fazer a resolução. Você pode perceber que tem alguns exercícios aqui que eu coloquei a bureta ali e deixei do lado exatamente para vocês terem esse cuidado às vezes quando tiverem mais dificuldade na resolução. Ok? Bom, o emprego da volumetria, então, da titulação, é geral em laboratórios. Por exemplo, você utiliza na indústria, no controle de pureza de matérias-primas, dos produtos fabricados, monitoramento das operações intermediárias, porque alguns processos eu preciso estar com pH X. Tem reações químicas, por exemplo, que se mudar o pH vai ocorrer uma precipitação, é um problema. Então eu tenho que controlar e posso controlar o quanto de ácido eu tenho no meio a partir da reação, de uma reação que eu faço durante a titulação. Por exemplo, lá na produção de batata, as batatas têm que estar descascadas, produção de batata não, porque não vem da batata produzida na terra, né? Mas depois, para descascar a batata e poder fazer aí a transformação dela em outros produtos. Você pega as batatas e deixa elas dentro de uma solução entre 3 e 6 mol por litro de hidróxido de sódio. Então eu tenho que manter essa concentração. Para saber se eu estou mantendo ela, eu posso fazer uma titulação. Como é a faixa grande, até poderia ser um procedimento mais rápido de você fazer, porque não teria problema se tivesse algum erro aí dentro dessa casa, dentro desse intervalo, né? Você não vai ter um erro aí de 1 mol por litro. Um erro na titulação é pequeno, tá? É uma técnica que tem um erro, mas é um erro pequeno. Tá? Então, no caso ali da batata, você pode fazer essa determinação da concentração de NOH usando a titulação. Como a gente viu, é só a gente ter uma solução de ácido conhecida para poder reagir com a base. Outra aplicação importante da titulação é quando a gente trabalha com solutos impuros. Eu posso pegar lá uma massa desse soluto, preparo uma solução, peso diretamente e determino quanto realmente tem dele a partir da titulação. Então a titulação também é utilizada na determinação da pureza. Okay? Vocês vão fazer mais isso durante o curso de Química mais para frente. Vão fazer realmente o experimento para determinar a pureza a partir da titulação. Ok? Gente, então eu tentei ser mais sucinto nessa aula de revisão para passar todos os assuntos e conseguir até um tempo menor de 50 minutos para vocês terem essa aula de referência para poder refazer quem precisa fazer a recuperação, depois talvez ter que fazer mais uma recuperação, que pode ser possível, tá? Eu deixei então essa aula mais sucinta. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu lembro que todas as aulas que nós tivemos estão gravadas, então vocês podem retomar. Mas lembrando que aquelas aulas aí são com participação, então elas são aulas que têm um tempo mais
superior. Mas você pode, obviamente, ir parando o vídeo, passando para frente. O vídeo não precisa ser assistido inteiro ali sem corte. Você pode ir cortando ali para ver os pontos que você não entendeu. Então, o objetivo aqui realmente é que vocês tivessem um apanhado melhor sobre titulação, mistura de solução e também a diluição. Ok? Para quem ainda não fez a recuperação 1, isso aqui é essencial. Tranquilo, gente? Então, até a próxima.